A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver o certo é muito difícil. Meu pai me ensinou, ele dizia assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque meu pai, embora soubesse o que é certo, ele não conseguia viver o certo. Por isso ele nos ensinava, quando criança, dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aquelas palavras me deixavam pensativos. Por que um adulto pede para nós crianças fazer o que ele fala, mas não fazer o que ele faz? Isso me traz o entendimento que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Todos, sem exceção. Hoje, as crianças, elas aprendem muito rápido. O acesso à comunicação traz muitas coisas boas, mas também traz muitas coisas horríveis. E o que eu compreendo é que o que vai educar essas crianças e esses jovens e esses adultos mal educados é elas praticarem justamente aquilo que elas não conseguem suportar para viver. Porque viver o certo é o dever de todos nós. Aprender junto com exercer. Exercer o que foi aprendido errado é muito fácil. Mas exercer o que foi aprendido corretamente é mais difícil. Por que será que você viver o que é errado é mais fácil do que viver o que é certo? O que traz, o que faz, o que promove, o que induz as pessoas a viverem os ensinamentos errados? Infelizmente, a nossa sociedade, ela aplaude muitas coisas porque elas também não têm força para poder viver o que é certo. Viver o que é certo geralmente vem com a maturidade. As pessoas mais maduras, elas vivem o que é certo. As pessoas imaturas, elas acabam sendo influenciadas com força a fazer as coisas que dá vontade. Elas não pensam no que pode acontecer depois. Elas não avaliam com mais eficácia o que vai acontecer após a sua maneira de viver. Nós, seres humanos, precisamos viver esta vida de maneira certa. Mas aí alguém pode dizer: mas todos são errados. Muitos são errados. Ninguém é perfeito. O mundo é assim mesmo. As consequências de viver uma vida errada são terríveis.
Por que o mundo precisa de ser amado? Por que as pessoas precisam de serem amadas? Por que elas precisam se sentir amadas? Por que elas precisam se sentir reconhecidas? Elas estão longe de poderem ser reconhecidas e amadas porque elas vivem na obediência do erro. E elas sabem disso. Então a carência é muito grande. A carência do ser humano é muito grande porque ele vive muito mais vivendo uma vida errada do que uma vida certa. Nós, os pais, os adultos, os idosos, nós precisamos falar para os nossos filhos desta maneira: faça o que eu faço e faça o que eu falo. Porque a nossa integridade, o que nós vamos chamar para ser exemplo para os nossos filhos e para os nossos netos, está no exemplo. E se eu tenho uma vida caminhada com força naquilo que é correto, eu tenho poder para dizer para todos: faça o que eu falo e faça o que eu faço. Por quê? Porque viver em maturidade não tem idade. Conheço jovens maduros e conheço adultos infantis. Por quê? Porque muitas pessoas vivem por viver, mas não valorizam a vida, não pensam no amanhã, nas consequências dos seus atos. E muitas estão sofrendo, e muitas sofrerão, porque não querem negar a si mesmo para determinadas coisas, para determinadas oportunidades. Existem oportunidades que nós nunca deveríamos aceitar. Existem pessoas olhando para a nossa vida e vendo se iremos aceitar determinadas oportunidades. Porque estas oportunidades não são corretas. E essas oportunidades terão consequências para destruir a nossa vida. E às vezes essa destruição não é externa, mas ela é interna. Porque na verdade todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, e o nosso Criador nos deu a vida para escolher o caminho que eu e você quiser caminhar. Mas saiba que tudo aquilo que eu e você colocarmos o nosso caminho, é certo que haverá consequências para o bem e para o mal. Põe a mão na sua consciência e perceba o quanto na sua vida de decisões erradas você tomou e apanhou com as consequências destas decisões erradas. Como podemos viver o que sabemos que é certo? Porque se você sabe o que é certo, por que não viver o que é certo? Sabe por que muitos não querem viver o que é certo? Porque não querem perder a companhia de tantos outros que vivem uma vida errada. Beber não é errado, mas viver na companhia de quem bebe pode te causar grandes problemas. Se você souber tomar a bebida de maneira que seja saudável e com as pessoas saudáveis,
você viverá uma vida sem as consequências de beberrões. Se você sabe conviver com as pessoas certas, e quando convive com pessoas erradas e não toma partido, e seja influenciado por essas pessoas erradas, nós, seres humanos, somos fruto do meio. A Bíblia diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. O que eu aprendo com isso? As más conversações. O que é más conversações? Você pode ser influenciado naquilo que você está falando e vivendo com pessoas. E essas coisas boas que você tem, elas podem ser engolidas por tudo aquilo que você está convivendo no seu dia a dia e trazendo para a sua vida. As más conversações corrompem. Nós somos seres humanos frágeis. E você e qualquer um pode ser corrompido. Por isso é importante que você caminhe, procure ser forte, caminhar com pessoas fortes, pessoas que não são fracas na obediência do erro. Por quê? Porque um abismo puxa outro abismo. E se não somos fortes o suficiente para poder conviver com pessoas que possam trazer má influência para a nossa vida, não adianta a gente dizer que não somos. Porque todos nós temos um pouquinho de cada um que nós admiramos. E muitas vezes podemos admirar pessoas que, infelizmente, não vivem uma vida correta. Mas algo dessa pessoa que você acha bom, você pode trazer para a sua vida. Mas a tendência é você trazer muita coisa ruim de muitas pessoas que você admira. Porque nós somos frutos do meio. Por que a palavra de Deus diz que habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações? Quanto mais eu tiver a palavra de Cristo na minha alma, eu serei um influenciador dos princípios do bem. Eu serei um influenciador de Deus nas vidas das pessoas. E esta é a grande vontade do Criador, que eu e você não venhamos a poluir a vida de ninguém, e sim construir na vida dos outros uma vida melhor. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado e o que temos influenciado. O que a nossa alma, o que a nossa vida, o que as nossas ações têm falado mais alto. O que nós influenciamos? Construímos ou destruímos o nosso próximo? Isso vai depender do grau de maturidade ou de infantilidade que você tem na sua existência. O que plantamos? O que colhemos? O que fazemos os outros plantar e o que fazemos os outros colher? Meu pai não tinha força, não tinha o segredo de Deus, mas ele queria o melhor para a minha vida e para a vida das minhas irmãs. Por isso ele dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O meu pai não era exemplo de nada. O meu pai, embora eu o amava, aliás, é meu pai, e eu sempre o amarei mesmo ele não estando aqui. Mas ele era um mau exemplo. Ele fumava, ele bebia muito, ele falava palavrões, ele vivia uma vida
promíscua. E o que dizer que o meu pai foi um exemplo para mim. Meu pai era um grande trabalhador. Saía às 5 horas da manhã e voltava à meia-noite. E eu ficava pensando como ele trabalha. O meu pai era um bom homem, mas ele não era um bom homem para si mesmo. E ele, infelizmente, acabava influenciando outras pessoas a serem igual a ele. Porque fala mais fácil e fala mais forte é o que nós somos na vivência e não o que falamos. Eu mesmo estou aqui falando tantas coisas, mas quem sou eu? Quais são as minhas práticas? Serei um demagogo, um hipócrita, um fingido? Se estou aqui falando do que é certo, do que deve ser certo, querendo influenciar você de viver uma vida do que é certo, se eu mesmo não estiver vivendo o que é correto? Faça o que eu falo e faça o que eu faço. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que palavra poderosa é essa de Paulo, que ele chama para uma realidade profunda. O que ele quis dizer? Faça o que eu falo e faça o que eu faço. Jesus é o mestre, Paulo é mestre, e nós também devemos ser mestres. Como seremos mestres? Olhando para Paulo, olhando para Jesus. E eu lhe digo, eu tenho a obrigação de dizer, olhe para mim, porque eu olho para Paulo e eu olho para Jesus. E se eu olho, eu acredito. E se eu olho, eu vivo. E se eu vivo, estou na vivência que o Espírito Santo deseja. Estar disponível para Deus, sempre. Falhas no caminho ocorrerão. Não olhe para as falhas. Olhe para o que você quer viver e o que você vive. E você sabe que é o correto. Negue a si mesmo. Negue a carne. E se incline para tudo que o Espírito Santo deseja através da sua vida. A força não vem de você. Não espere. Não espere que você tenha forças em si mesmo para viver o que você acha certo. Busque a Deus. Tenha uma vida de oração. Faça a prática do jejum. Seja forte espiritual. Aí sim, você perceberá que você será um grande construidor de vidas. Construa a vida de Deus na vida do seu semelhante, através dos seus exemplos. Isso será muito forte. Fico por aqui, desejando que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Um grande abraço.